Por que é que a gente precisa perdoar as pessoas para poder encontrar a felicidade? Você já se perguntou quantas pessoas magoaram você ao longo da sua vida? Também é possível que você tenha magoado outras pessoas. E o perdão, ele surge aí como um elemento muito importante, né, para a gente alcançar a felicidade. Sem perdão não tem felicidade, porque o não perdoar causa o quê? Um sofrimento. E se você está sofrendo por uma questão mal resolvida, geralmente do passado, é claro que isso vai impactar a sua felicidade, o seu bem-estar de alguma forma. Então, no meu livro, eu falo que o perdão tem um lugar especial no caminho da felicidade. Por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente se livra dessa mágoa e desse problema do passado, assumindo o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos e optando por seguir em frente. Né? Então, nesse capítulo da Jornada do Bem-Estar, eu vou falar um pouco sobre como perdoar. Existem técnicas que ajudam a gente a refletir e a pensar em como perdoar pessoas que nos magoaram ao longo da vida. Também é importante aprender e entender quando a gente precisa pedir perdão, pedir desculpas por coisas que nós fizemos equivocadamente. Mas vamos por partes aqui, né? Então, primeira coisa, o perdão tem um lugar especial no caminho da felicidade. Por quê? Perdoar é ficar no controle dos sentimentos e das emoções que você está sentindo. Quando você analisa e encontra algum momento, algum episódio da sua vida onde aconteceu a mágoa, a dor, o sofrimento, e isso está ligado a uma atitude de terceiros, do ponto de vista tangível, uma pessoa ou uma situação ou uma empresa que você consegue identificar, é muito importante levar isso a fundo e partir para outra, seguir em frente. Perdoando, né, ou desculpando, né, aquele dano emocional, aquele trauma que você sofreu, ou o prejuízo que você sofreu, de qualquer ordem, emocional, sentimental, é, mental também, né? E seguir em frente. Isso é que possibilita que você continue a sua estrada da sua vida sem ficar preso a esse problema localizado, qualquer que seja a pessoa ou ente que causou esse prejuízo de sofrimento para você e que está exigindo esse perdão, esse seguir em frente. Né? Então, é muito importante isso, porque quando a gente fica no controle dessa emoção e a gente faz a escolha consciente de seguir, a gente abandona essa dor e esse sofrimento e consegue cuidar melhor da nossa própria vida, da nossa própria felicidade, do nosso próprio bem-estar, sem ficar preso a esses aspectos pretéritos, né? Aspectos que nos causaram dor e sofrimento. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa avaliar e levar, né, para seguir em frente. Requer, quando a gente fala de seguir em frente, isso requer que a gente reconheça que qualquer que tenha sido o episódio que causou a dor, o sofrimento, muita coisa nesse fato está fora do nosso controle. Então, se o que causou a dor e o sofrimento está fora do nosso controle, e se esse prejuízo emocional persiste, é muito importante identificar realmente, né, o que é que causou, por quê, e, se for possível, eliminar esse sofrimento e essa dor. Como que você elimina esse sofrimento e essa dor? Primeiro, através do diálogo, em qualquer instância. Se você tem uma mágoa, um ressentimento, por exemplo, com uma pessoa, conversa com ela. Se a sua mágoa ou ressentimento é com uma empresa, busca o diálogo com a empresa para que possa se sanar esse problema. Se o seu sofrimento e dor é com uma pessoa da família, busque conversar com essa pessoa para restabelecer uma convivência pacífica, né? Às vezes, esse ato de perdoar exige que a gente entre em contato com emoções muito profundas e dolorosas. Então, em alguns momentos, é possível reconhecer que você pode precisar da ajuda de alguém. Pode ser um profissional do campo da psicologia, pode ser um terapeuta, pode ser um juiz de paz, pode ser uma pessoa mais equilibrada e reconhecida na família, por exemplo, que tem essa habilidade de apaziguar esses sentimentos, né, e restabelecer a convivência harmoniosa. E é importante reconhecer quando você precisa da ajuda de alguém, porque essa ajuda pode ser muito benéfica para que você perdoe e siga em frente. Às vezes, o diálogo é difícil, é muito conturbado, traz muita atribulação e também muito sofrimento, porque você revive a situação, né? Então, pode ser que você opte por uma técnica como, por exemplo, escrever
uma carta. Muitas pessoas recomendam essa técnica, né? E que você entregue para a pessoa ler e depois busque um momento onde seja possível conversar. Por quê? Porque às vezes as emoções são tão violentas, né, que o diálogo não é possível. Então você pode lançar a mão de um suporte, por exemplo, uma carta, para traduzir com honestidade e com transparência os seus sentimentos e a sua mágoa, fazendo a outra pessoa do outro lado, ou a empresa, ou quem quer que seja, entender qual é a sua motivação e por que o perdão é necessário ali também. Porque quando você externaliza e consegue dar clareza, dar transparência, você também consegue elaborar esse sentimento e entender como é necessário ultrapassá-lo e superá-lo, não é? Por fim, é importante você avaliar, né, se o seu prejuízo, dor e trauma foi muito grande, muito violento, é possível que você reconheça a necessidade de uma reparação desse prejuízo. Em qualquer ordem. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, né, aqui para ilustrar, existem hoje muitas causas na justiça por abandono afetivo. Pode ser uma causa, né, que ali corre na vara de família por abandono afetivo, por conta do abandono de um pai ou de uma mãe ou de uma outra pessoa que é importante. E aí a justiça vai avaliar e vai verificar se o dano e o prejuízo e o trauma procede e determinar uma indenização se a pessoa acha que merece uma reparação. Também acontece da pessoa ficar profundamente magoada e ferida com uma empresa, por exemplo, por conta de uma conduta X ou Y que aconteceu daquela empresa e ela teve que acumular um dano, né? Então, a reparação é muito necessária aí nesses casos, né? Porque a reparação reestabelece a satisfação e o bem-estar da pessoa em relação ao dano, trauma e prejuízo e sofrimento que ela sofreu, que ela passou ali com aquele episódio. Então, avalie também, né, se a sua dor, trauma e sofrimento tem origem em algo que possa ser reparado e busque essa reparação se você acha que isso é necessário, né? Por fim, é muito importante a gente pensar que muitas vezes a gente é magoado por conta de problemas externos a nós, problema da outra pessoa. E é muito importante não confundir, não é? O caráter e a história de vida da outra pessoa com o seu caráter e sua história de vida. O caráter é da pessoa, o problema é dela, a conduta errada foi dela, não sua. Então, isso também é muito libertador para a gente pensar no perdão, porque o perdão requer você entender qual é a sua posição nessa situação e nessa vivência. Se a sua posição é da pessoa que teve o prejuízo, é importante reconhecer o quanto que isso está nas mãos de outra pessoa ou o quanto que isso está nas suas mãos. Agora, do contrário, se o caráter e a história de vida que ocasionou a dor, o sofrimento e o trauma, o prejuízo, está na sua vida, na sua conduta, no seu caráter, aí é você que precisa buscar, né, um diálogo e pedir perdão pelo que você fez de errado, de equivocado, ou às vezes com boas intenções, mas terminou ferindo alguém. Então é muito importante também ter essa clareza, né, e refletir no sentido de que o perdão pode também ser algo que você precisa pedir e buscar, e talvez também oferecer uma reparação em função do dano, do sofrimento que você eventualmente causou. Falar do perdão é um tema muito complexo, né? Muito delicado, mas no meu livro eu sugiro algumas técnicas, algumas abordagens atitudinais que podem ajudar a trazer um pouco de conforto em situações onde o perdão se faz necessário. Mas, se você não perdoa, acima de tudo, você está assumindo um sofrimento. E por isso é tão necessário perdoar, porque quando você perdoa, você se livra do sofrimento envolvido com aquela situação ou vivência específica. Então, aqui no livro eu falo um pouco sobre isso, né? Deixa eu só pegar aqui para mostrar. Eu começo falando que o perdão tem um lugar especial no caminho da felicidade, né? Que muitas vezes a gente fica preso a coisas do passado e sofrendo com essas coisas do passado, de modo que a gente termina perdendo de viver o presente com qualidade. Por quê? Porque está preso a coisas que a gente ainda não superou. E o perdão é um tipo de superação, né? Então é preciso encarar o perdão dessa forma. O perdão não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de que você está no controle dessas emoções e sentimentos. E, portanto, por estar no controle, é um sinal de fortaleza e uma virtude que precisa ser cultivada. E aí depois eu falo assim um pouco sobre os aspectos práticos de você perdoar, porque isso libera a sua energia da sua vida, seu tempo,
seus sentimentos e emoções para coisas mais positivas do que o sofrimento. Por isso é tão necessário, né? O quanto mais rápido, é claro que algumas dores exigem um tempo maior de assimilação, de elaboração, para poder a pessoa conseguir visualizar essa possibilidade de perdão. Mas o quanto antes que a gente se livra dessas dores e desses sofrimentos, mais a gente acumula uma vida melhor e uma qualidade de vida melhor e mais bem-estar nesse aspecto. Né? No final desse capítulo, eu proponho algumas atividades que podem ajudar, né, a pensar sobre o perdão e o quanto ele é necessário e como você pode extrair da experiência do perdão uma vivência mental, emocional poderosa para o seu autocontrole. Meu livro é esse aqui, Reinventando a Felicidade. Ele está hoje nos principais marketplaces de livros no Brasil. E aqui no vídeo eu tentei falar um pouco sobre esse tema tão complexo, mas necessário, que é o perdão. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever. Eu sempre respondo todas as dúvidas, por enquanto, né? Que o canal está pequeno. Mas agradeço se você apoiar o canal e compartilhar também com pessoas que você achar que tem interesse no tema do perdão. Perdoe e receba a felicidade que você merece da sua vida e com muito bem-estar e contentamento. Até o próximo vídeo.